Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ivani Lima e a convite do nosso querido amigo Wagner, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o poder das trevas, né? Será que eles têm tanto poder assim? E quem dá esse poder a eles, né? Nós vamos falar sobre isso, mas para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Eu geralmente falo de assuntos relacionados à espiritualidade dos animais, mas não tem como falar da espiritualidade dos animais sem falar de todo o resto da doutrina, né? Para que nós precisamos conhecer a nossa verdadeira natureza para poder conhecer até a natureza dos animais, né? E é com muito prazer que eu estou aqui, é uma honra estar aqui com vocês, né? Agradeço muito ao Wagner e a todos dessa equipe maravilhosa pela oportunidade de hoje estar aqui com vocês. Então, antes da gente começar o nosso papo, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que a espiritualidade amiga possa nos apoiar, possa nos intuir a falar melhor e a ouvir também. Que possamos, Senhor, sairmos desta noite melhores do que chegamos. Que possamos ter aprendido, todos nós juntos, um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que o nosso codificador Allan Kardec nos deixou. Agradecemos a ele e a todos os espíritos amigos pelo amparo, pela ajuda e pela proteção. E em seu nome, nós damos por iniciados o nosso bate-papo desta noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, né? Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder das trevas. E o que significa isso, né? Quem faz parte das trevas? O que é exatamente, né? O que são espíritos trevosos, né? Como eles se caracterizam e como é que eles afetam a nossa vida. Para falar sobre isso, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da obsessão. Os espíritos amigos, através da doutrina espírita, tanto no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, né, em obras póstumas, Kardec fala bastante sobre obsessão, na revista espírita também, dando vários exemplos, né, da questão da obsessiva que nós, seres humanos, passamos. E uma das coisas, né, Kardec, através da espiritualidade amiga, através dos espíritos superiores, ele traz para nós o significado, que tipos de obsessão a gente sofre, né? Então, nós vamos ver, pelo menos esses 3 tipos de obsessão, que é desculpem, que é a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. A obsessão simples, na verdade, todos nós passamos, né? Porque ninguém é perfeito aqui nesse mundo. Nós estamos aqui encarnados, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, aonde o mal predomina, e nós não somos totalmente o bem, né? E também não somos totalmente o mal. Então, por esse motivo, nós ainda sofremos, nós somos, como diz Herculano Pires, mais ou menos obsedados. Não há quem não seja. Justamente por essa questão de nós não sermos totalmente bons. Também não somos totalmente maus. Mas ainda, lembrando, repetindo que nós fazemos parte de um mundo que é onde o mal predomina. Então, nós ainda sofremos as consequências, né, deste mundo e também sofremos as consequências dos nossos erros passados, né? Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. A obsessão simples, então, todos nós temos, de alguma maneira, de uma forma mais leve ou não, mas todos nós temos de alguma maneira, né? No segundo grau, amplia-se o centro da afetividade. No segundo grau, que é a subjugação, afeta a nossa afetividade e a nossa vontade, né? Nós não conseguimos, muitas vezes, dar continuidade às nossas boas ações, às nossas boas resoluções.
né? Parece que a gente fica preso de alguma forma a elas, né? No terceiro caso, que é o mais grave, que é a fascinação, a própria consciência, a nossa própria consciência é afetada, né? E nós acabamos passando muitas vezes por situações que nos deixam, que nos ridicularizam, né? Falamos coisas muitas vezes que não têm a ver com a nossa personalidade. Nós perdemos o senso, muitas vezes, de direção no sentido moral, né? Nós estamos completamente dominados pelos espíritos trevosos, né? Esse é o terceiro grau e o mais grave da obsessão. Então, como é que a gente fala da questão da obsessão? Associando ao poder das trevas, né? Nós sabemos, né, que, repetindo, nós somos ainda ligados no mal, a gente ainda se compraz nele, quando a gente se diverte com o sofrimento do próximo, seja o próximo quem for, né, seja animal ou vegetal, ou o próprio ser humano. Quando nós somos muitas vezes hipócritas nas nossas ideias e nas nossas ações, né? Nós sabemos, como espíritas, que essa encarnação aqui, que nós estamos aqui na Terra, não é a última e também não foi a primeira, certo? Isso nós sabemos já. Sabemos também que nós, nas nossas encarnações, nós acrescentamos amigos, né? Mas também nós temos os nossos desafetos. E esses nossos desafetos, muitas vezes, vêm atrás de nós cobrando a dívida que eles acham que a gente tem com eles e que muitas vezes a gente realmente tem, né? Ou seja, muitas das vezes, nas nossas encarnações, nós passamos por problemas que só o Espiritismo pode nos ajudar. E como que o Espiritismo nos ajuda? Através dos trabalhos mediúnicos, né? O Espiritismo nos orienta no bom comportamento e na boa conduta, que vem através do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos alerta, muitas vezes, em quem acreditar, porque nós temos uma facilidade muito grande, por falta de estudo do Espiritismo, de acreditar em qualquer coisa, né? E muitas vezes esses espíritos das trevas se aproveitam dessa nossa ingenuidade para nos fazer passar por ridículos, né? E isso tem muito a ver com o nosso orgulho e com a nossa vaidade, né? Porque nós achamos, até no meio espírita, que tendo feito o curso de doutrina, que a gente está livre de qualquer tipo de assédio espiritual. E nós não estamos, porque a única coisa que nos liberta desse assédio espiritual é o bom comportamento, é a boa conduta, não só dentro da casa espírita, mas principalmente fora dela, porque é fora da casa espírita que nós realmente provamos se somos realmente adeptos dessa doutrina maravilhosa. Então, esses espíritos, né, por que eles têm tanto poder? Porque, na verdade, nós permitimos, através desse nosso comportamento, né? Tudo na espiritualidade é energia. Aqui na Terra, o bem e o mal caminham juntos, mas no plano espiritual não é assim. Nós, quando desencarnarmos, nós vamos ficar perto de espíritos afins a nós e em lugares que que nós merecemos. Se nós fizermos o bem, nós vamos para uma colônia espiritual que existe o bem. Agora, se nós não fizermos o bem, nós vamos para lugares aonde estão os espíritos que também não fizeram o bem, né? Então, é por isso que, assim, a meu ver,
A doutrina espírita, ela é maravilhosa, porque ninguém sofre por acaso. Existe a justiça, não só a justiça divina, mas é a justiça da nossa própria consciência, né? Que acaba nos cobrando uma reparação futura. Acaba nos cobrando, né, que nós melhoremos através dessas reparações dos nossos erros passados e também das provas do caminho, porque ninguém evolui sem provas, né? É como nós estudamos muito para passar nas provas da escola, né? Mas se nós não fizermos as provas, a gente não vai saber se passou ou não. E se nós realmente aprendemos a lição. Então, as encarnações servem única e exclusivamente, além dos reparos do passado, para a nossa evolução, né? Nós reparamos os nossos erros passados, passamos por essas provas, e aí a gente acaba evoluindo. Porque se nós não tivermos isso, nós vamos ficar absolutamente estagnados e não vamos conseguir evoluir. E muitas vezes, esse poder das trevas nos ensina. Por quê? Nos ensina como nos defender, nos ensina a pedir perdão a eles, porque muitas vezes eles estão cobrando os erros que nós cometemos no passado, né? Eles nos ensinam, muitas vezes, a humildade, a solidariedade, e como nos ensina também a fazer o bem sem olhar a quem. Porque nós temos, através da doutrina espírita, realmente as explicações por que tudo dos nossos sofrimentos, né? Que não é à toa. Nós temos que ter em mente que ninguém sofre injustamente. Se não for consequências da vida presente, são consequências da vida passada. Esses espíritos, muitas vezes, eles, dependendo do nosso comportamento, das nossas atitudes, eles vêm nos cobrar sim, mas eles acabam vendo em nós, no nosso comportamento, uma melhora. E com isso, eles acabam melhorando também. Por isso é tão importante o nosso exemplo. Nós esquecemos que nós convivemos com a espiritualidade o tempo todo. E quem nós atraímos para nós depende das nossas atitudes, das nossas ações, depende dos nossos pensamentos, né? Por exemplo, se nós pensamos o mal, sentimos muito inveja, muito ciúme, quem nós vamos atrair para nós, né? Com certeza não são os espíritos superiores. Nós vamos atrair esses espíritos afins dos nossos pensamentos, que pensam como nós e que agem como nós também. Então, por isso é tão importante nós tomarmos cuidado com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, né? E transformarmos as nossas ações em coisas boas, né? Não é as trevas, os espíritos infelizes que têm esse acesso sobre nós e conseguem, muitas vezes, nos atingir, na verdade é porque eles encontram em nós as disposições necessárias para isso. Como assim? Eles encontram em nós falhas, as nossas falhas, e usam as nossas falhas para conseguir nos atingir, né? Como a gente faz para melhorar tudo isso? Eu gosto muito, gente, de um espírita que foi na minha opinião, um dos maiores espíritas que esse país já teve, que foi Herculano Pires. E José Herculano Pires, ele era poeta, filósofo, escritor, um grande espírita, muitas vezes lutou sozinho pelo espiritismo, isso na década de 60, 70, né? O Herculano deixou um livro, que é este aqui, Obsessão, Passo e Doutrinação, e ele deixa nesse livro 12 passos que não dá para ler inteiro, de como a gente melhorar, como nós podemos melhorar nós mesmos
E com isso nós acabamos melhorando os espíritos que estão à nossa volta e também impedindo essas investidas. Por quê? Repito, eles encontram em nós, através das nossas inferioridades, o caminho para nos atingir. Não é que ele tem poder para isso. Nós é que damos esse poder para eles. Né? Nós é que damos as facilidades todas para que eles possam chegar até nós. Lembram que eu disse no começo? A espiritualidade, no plano espiritual é tudo energia, né? Aqui o bem e o mal caminham juntos, no plano espiritual não. Portanto, eles só conseguem nos atingir porque nós permitimos. Portanto, como dizia lá no Pires, nós não somos vítimas, né? Mas também tem uma coisa boa nisso tudo. Como eu falei, nós fazemos parte ainda de um mundo de provas e expiações. Nós estamos no caminho. Nós temos que ter essa consciência e esse otimismo que nós estamos trabalhando em nós mesmos para nos ajudar a nós mesmos e, consequentemente, com isso, nós ajudamos o nosso próximo. E é isso que importa, né? Então, ele deixou para nós os 12 passos para a desobsessão, porque esses espíritos das trevas, repito, só conseguem nos atingir porque nós permitimos. E nós damos todos os caminhos para que eles possam nos atingir, né? Então, o Herculano, ele fala assim, ao acordar, é o primeiro passo, diga a si mesmo, Deus me cede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Deus me ajuda. Ele fala, repita isso várias vezes. Quando nós repetimos, agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus pelas oportunidades que temos, isso tudo nos ajuda a começar melhor o nosso dia, né? O segundo passo que ele fala assim, compreenda que a obsessão é um estado de sintonia da sua mente com mentes desequilibradas, que são a mente desses espíritos infelizes, que estão nas trevas ainda, né? Corte essa sintonia ligando-se a pensamentos bons e alegres. Repila as ideias más. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e os maus pendores existem para você vencê-los, nunca para se entregar. Gente, isso é lindo, né? A gente está aqui para vitórias, né? A gente vê muito, assim, no meio espírita, e eu tenho um pouco de restrição contra isso. Ah, aquela pessoa está passando por aquilo porque fez alguma coisa errada no passado. Às vezes não é isso, é só uma prova, não é uma expiação. Existe diferença de prova e expiação. As provas é o que a gente passa para evoluir. A expiação é o nosso passado que vem nos cobrar. E a gente tem que reparar os nossos erros do passado. Isso é expiação, né? Falando mais grosseiramente. O Herculano também continua, ele fala assim, mude sua maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se ele está irritado, não entre na irritação dele. Ajude-o a se reequilibrar, tratando com bondade. A irritação é sintoma de obsessão. Não se deixe envolver pela obsessão do outro, ele diz, né? Não o considere agressivo. Certamente ele está sendo agredido e reage erradamente contra os outros. Ajude-o, que será também ajudado. Gente, isso é maravilhoso. Muitas vezes a gente vê uma pessoa agressiva e ao invés de a gente parar um pouquinho e pensar que muitas vezes pode ter realmente, né, uma questão espiritual por trás disso, a gente pensa em defesa imediatamente, não é? Nós pensamos muitas vezes em revidar. Quem ele pensa que é? Desculpa aí. Para mim tá. Desculpa, engasguei. Quem ele pensa que é para me tratar dessa maneira? É isso que a gente pensa, não é? Desculpe, gente. Herculano continua.
Não se considere vítima. Você pode estar sendo algoz sem perceber. São algumas das pequenas dicas que o Herculano nos dá. Então, vamos pensar direitinho sobre isso, né, gente? Desculpem. As trevas, esses espíritos que estão lá, que nada mais são do que espíritos infelizes que não conhecem ao Deus, precisam das nossas preces, precisam das nossas orações e precisam das nossas atitudes. Né? Eles só têm esse poder, porque nós damos esse poder a eles. Né? Então, vamos considerá-los como nossos irmãos, porque são, que precisam das nossas orações. Para quem é espírita, nós que somos espíritas, vamos procurar estudar mais, porque só o Espiritismo nos dá as maneiras de nos defender dessas investidas, através do conhecimento e das atitudes. Se nós temos o conhecimento de, nesse momento que nós sentimos a presença de um espírito necessitado, do que nada mais são do que isso, nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo por Ele, pedindo por nós mesmos, para que nós possamos ajudá-lo e também com isso ajudar a nós mesmos, com certeza, mais cedo ou mais tarde, ele vai ceder a essas vibrações de amor que nós damos através da oração. Não há outra maneira. Então, o conhecimento e os sentimentos e as ações são fundamentais para que nós possamos realmente ajudá-lo. E com isso, estarmos ajudando a nós mesmos e nos livrar desse processo obsessivo, que envolve o espírito, nós e quem convive conosco. Porque todos sofrem. Quem ataca, entre aspas, quem é vítima, e a nossa família, e aqueles que convivem conosco. Porque nós acabamos, num momento de obsessão, misturando a nossa consciência com a consciência do espírito, os nossos fluidos com os fluidos dele, e acabamos atrapalhando tudo à nossa volta, né? Então, vamos pensar direitinho sobre isso, e eu espero ter conseguido, desculpem a tosse aí, né? E espero ter conseguido passar para vocês, é muita coisa que tem para ver sobre isso, mas eu tentei passar para vocês uma geral do que é, por que os espíritos têm esse poder, né, sobre nós. Basicamente, porque nós permitimos. Então, meus amigos, que nós possamos, nesse momento, levar novamente o nosso pensamento a Deus, pedindo por todos os espíritos necessitados que nos acompanham, que eles possam encontrar a paz e a luz que necessitam. Que eles e nós possamos contar, Senhor, com a sua misericórdia, com o seu amparo e com a sua proteção. Que possamos, Senhor, a cada dia melhorarmos o nosso espírito, melhorarmos as nossas atitudes, melhorarmos o nosso conhecimento, porque sabemos, porque é só isso que levamos conosco. E agradecendo mais uma vez por tudo que nos tem dado, e pedindo que envolva todos nós no seu amor, nós damos por encerrado o nosso bate-papo da noite. Que assim seja. Meus queridos, espero ter agradado vocês. Mais uma vez, Wagner, muito obrigada pela oportunidade e que nós possamos melhorar cada dia mais, sendo mais solidários, mais amorosos, menos agressivos, porque tudo isso facilita para nos libertarmos dessas investidas espirituais. Um grande beijo a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.